Olá pessoal, eu sou o Neto Inhata, vice-presidente do PSD aqui em Morretes, liderança política no litoral do Paraná e coordenador político da campanha do prefeito Júnior Brindaroli. E você está aqui comigo no Prosa com Política. E hoje, mais uma vez no Prosa com Política, um secretário municipal. Hoje é o secretário municipal da Fazenda, aquele que lida com o dinheiro, que arrocha o dinheiro. Leandro, seja bem-vindo ao Prosa com Política e é um prazer ter você aqui, tá bom? Obrigado, Neto. Vamos lá. Leandrão, seguinte, primeira coisa que no Prosa com Política a gente está fazendo aí é esclarecer para as pessoas assim, quem é o time do Júnior Brindaroli, né? A gente já conversou aí com praticamente todo o time de candidato a vereadores, estamos conversando com os secretários, já veio muitos secretários e secretárias aqui. E a intenção é fazer com que a população conheça o time do Júnior, né? Quem está aí à frente da prefeitura, quem são essas pessoas, a capacidade dessas pessoas. E você é um cara que veio para cá, você vai falar um pouco aí há quanto tempo que você está aqui, mas você já assim dominou a Secretaria de Fazenda, né? E está fazendo um trabalho ali fantástico. A prova disso, acho que hoje ou ontem saiu uma matéria de capa no Jornal dos Bairros aí falando que Morretes já tem a primeira conta, é isso? A primeira, depois acho que de 12 anos, primeira conta aprovada. Exatamente, né? Primeira conta de 2021 aprovadas. Olha aí, né? No Tribunal de Contas. Olha aí a prova disso, né? Fazia tempo que isso não acontecia. Exatamente. Mas, Leandrão, primeiro vamos perguntar o seguinte para você. Quem é o Leandro Bom Senhor, que é secretário de Fazenda de Morretes? Conta um pouco da tua história para nós. Bom, eu nasci em Paranaguá, né? Vim para Morretes, minha família por parte de pai é daqui de Morretes, e eu fui muito cedo para Curitiba, né? Estudei por lá e tudo, mas sempre com o pé aqui em Morretes. Então, finais de semana aqui em Morretes, férias aqui em Morretes. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por Morretes. Quando o Júnior me chamou para ser secretário, assim, foi um pulo de chave assim, para mim, porque, querendo ou não, eu gosto muito de Morretes, então poder morar e estar vivendo aqui em Morretes e poder contribuir com essa gestão está sendo muito gratificante para mim. Você falou que é natural de Paranaguá. Mas tem família tanto em Paranaguá quanto em Morretes. Aqui em Morretes, isso. Casado, Leandro? Casado, tenho um filho. Está completando 3 anos agora, em dia 2 de outubro. Opa! Como é que é o nome da esposa e do filho? Giovana e Heitor, né? Giovana e Heitor. Isso. Então, manda um beijo para eles aí, Leandro. Um beijo, meu amor. E um beijo, Heitorzão do papai. É isso aí, Leandrão. Legal, Leandro. Legal. Você sabe que isso que você falou é uma coisa que acontece com muita gente que assim, eu sempre falo assim, né, o litoral do Paraná, de certa forma, ele formou muitas famílias, porque Sim. As coisas começaram aqui. E as pessoas foram indo embora. Mas é incrível quanto tem de gente que tem raízes no litoral e que, num certo momento, quer voltar. Né? Ainda mais hoje em dia, né? Depois de pandemia, então, mais ainda as pessoas querem ter essa qualidade de vida. Você falou que você sempre teve essa ligação com Morretes, né? Férias, final de semana, né? Sempre por aqui, e daí depois me formei em contabilidade também, né? Sou empresário também, então aí... Empresário no ramo de contabilidade. Então, assim, sempre tive essa vontade de poder estar aqui em Morretes e agora com essa gestão, poder estar desfrutando desse paraíso aqui é maravilhoso, né? Que bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Leandrão, secretário de Fazenda. Cara, vou contar uma história para você. Eu participei de 2 gestões aqui em Morretes, 2001, 2004, 2005, 2008, onde o secretário de Fazenda desses 8 anos foi um grande amigo meu, irmão mesmo. Tive a oportunidade de ser candidato a vice-prefeito junto com ele em 2008, que é o Arildo Grebói. Sim. Arildo, abração, meu irmão. Você é fera demais. E era engraçado porque o Arildo era considerado mão de ferro. Aquele cara que qualquer coisa que precisava tem que ver com o Arildo. E o Arildo era aquele cara, mas era um cara assim que tinha uma habilidade e uma sensibilidade muito grande para saber lidar com cada situação. Mas a cada ano que passa, a burocracia e a legislação ela vai assim conduzindo mais
para que o município tenha assim, o máximo possível de organização nos seus processos. E a gente tem falado muito aqui com os secretários sobre essa burocracia, que é muito grande. E na Secretaria de Fazenda, isso é gigante, porque você tem toda uma legislação de orçamento, então vem PPA, LDO, né, um pacote de legislação aí que meio que conduz o trabalho da Secretaria de Fazenda, porque se alguém quer gastar alguma coisa, a Luana, que vai ser a próxima aqui que vai falar com a gente, se ela quer gastar na Secretaria de Saúde, tem que ter no orçamento dela lá previsto, tal. Então é uma série de coisas. Eu queria falar um pouco com você sobre isso. Como é que funciona hoje, Leandro, para que as pessoas aí, os eleitores de Morretes possam entender, como é que funciona hoje essa estrutura da Secretaria de Fazenda? O que fica assim realmente abaixo da Secretaria de Fazenda, que você hoje é o gestor? Como é que é separado essa secretaria lá? Quais são os setores? Então, hoje nós temos a parte da tributação, né, onde que a gente arrecada, né, tem as cobranças de taxas, IPTU, todas essas cobranças de taxas municipais. Também temos a parte da contabilidade, que é onde que a gente faz toda a parte contábil, né, e deixa as certidões e tudo, né, que é uma das coisas que o Júnior frisa bastante para a gente, né, para nós ter a certidão, porque tendo a certidão vem recurso para nós, né? E uma outra situação que a gente tem é a parte da tesouraria, que é onde a gente faz efetivamente a parte dos pagamentos. Dos né? pagamentos. Então também temos a parte orçamentária, que a parte orçamentária é a previsão do ano que a gente tem de orçamento. Então é mais ou menos essa base, essa estrutura aí. Estrutura. Vamos falar um pouco de cada uma delas. A primeira que você falou foi a parte tributária. Parte tributária é aquela parte responsável por fazer as cobranças das taxas que são municipais, isso, certo? Municipais. Vamos falar assim, a principal delas talvez seja o IPTU, que é o imposto predial, né? Que é cobrado, né, Leandro? Isso é importante que as pessoas saibam que é assim, quem vive na área rural, por exemplo, que não está dentro da área urbana, que ainda não é catalogado lá como área urbana, não paga IPTU. Exatamente. É um imposto rural que paga, o ITR, né? Então só paga quem é do município. Hoje, o que representa em porcentagem, mais ou menos, de arrecadação do município o IPTU? Olha, hoje o IPTU... A arrecadação principal hoje nossa não é a arrecadação municipal, né? Nós dependemos muito do FPM que a gente recebe, né? Porém, a parte municipal, ele representa em torno de uns 20% do que a gente arrecada, sabe? Mas que não envolve só IPTU daí? Não só envolve IPTU, né? Porque daí a gente tem, além do IPTU, temos o ISS, que também, querendo ou não, é a prestação de serviço, o pedágio, querendo ou não, entra como ISS, né? Vamos falar disso, porque o pedágio é recente agora. Exatamente. E daí também temos a parte de taxas, né, diversas ali, taxa de cemitério, taxa de expediente, essas coisas. Por exemplo, você vai coletar um resíduo... Esse resíduo, gera-se uma taxa, né, todas essas situações ali. Né? Mas que é mais importante da parte do tributo municipal, dá para dizer que é o IPTU... E o ISS. E o ISS. Isso. E agora também estamos construindo também, né, para a parte do ITBI também, né, que também é um recurso municipal também. Também é um recurso, que é quando alguém está vendendo uma propriedade. Vendendo uma propriedade. Isso. Aí paga o ITBI. Tá. Já que você falou nisso, antes de ir até para as outras partes, eu queria também que a gente explicasse para as pessoas o seguinte, que você usou um termo aqui legal que é assim... Dos tributos municipais, a gente está falando que é em torno de 20% da arrecadação. Então, vamos imaginar o seguinte, que o recurso do município seja um bolo. Isso. Certo? Desse bolo, 20% dele vem dos tributos municipais. Não, na verdade, do bolo total, ali em torno de uns 40% é de recursos municipais. Municipal. Isso, porque daí nós temos a parte do ITBI também, que entra que nesse também fogo, entra. Né? Tá. O ISS. E daí os outros 60%, então? Ele vem do ICMS, que né? Aí é Estado. E também o FPM, que é o que vem do federal, que é um imposto de renda, né? que as empresas contribuem. Para que as pessoas possam entender, o ICMS...
ele é repassado uma parte dele como ICMS ecológico, Exato. né, em função dos parques que os municípios têm, os parques estaduais que estão aqui, e uma parte também tem de ICMS de serviço mesmo? Isso, de serviço. E quanto mais parques a gente tem, né, mais preservação ambiental, a gente mais recebe ICMS ecológico, né? Sim, tanto é que tem uma lei que foi aprovada em Antonina, que a gente está trabalhando em cima dela aqui já, Exato. que é para poder assim, fazer com que as pessoas que têm chácaras grandes, por exemplo, possam criar uma RPPN, que é uma reserva de patrimônio privado, porque isso vai gerar um ICMS maior para o município, né? No caso de Antonina, daí tem um acordo que daí repassa uma parte desse ICMS para o proprietário novamente, para que o proprietário possa estar investindo na sua propriedade. A gente está caminhando para isso aí em Morretes também, que vai ser uma coisa bem legal. E o FPM, ele é o Fundo de Participação dos Municípios. Fundo de Participação, ou seja, todos os municípios que fazem parte da entidade federativa do Brasil recebem isso aí. Exato. E esse cálculo do FPM, ele é feito mais ou menos por o quê? Pelo índice de população, que é o IBGE, né? O IBGE foi feito ano passado aqui, né? Nós tínhamos 17 mil habitantes e nós receberíamos 1% do FPM. Aí nós aumentamos o quantitativo de habitantes, né, para 18 mil e alguma coisa, e aumentou também para 1,2% o FPM. Então, isso tem uma relevância significativa para nós de mais ou menos uns 300 mil por mês de arrecadação. Olha só, hein? Então, quer dizer que quando eu aumento a população, aumenta a arrecadação do FPM. Dá para dizer que hoje o FPM... Ou então, assim, aquilo, porque não é só o FPM que vem do governo federal. Não. Vem também, por exemplo, recurso direto para a saúde, para a educação, para ação. Dá para dizer que hoje a maior parte do bolo da arrecadação do município é do governo federal? É isso. FPM, isso mesmo. Ou seja, o município é muito dependente do governo federal. Exatamente. Né? Tipo, tem municípios, por exemplo, que tem muitas indústrias e ISS muito alto, que já não é a maior parte, é o federal, é o município. Né? Que é o que nós estamos tentando trabalhar para chegar nesse bolo, né? Para não ficar dependente só tanto do Estado quanto da União. Né? É isso aí, porque daí é aquela história que eu falo sempre assim para as pessoas, Leandro, que é assim, que as pessoas têm que entender que, às vezes, o prefeito ele tem muita vontade de fazer as coisas, né? Mas ele não tem orçamento para isso, ele não tem recurso para isso, porque são muitas políticas públicas que são envolvidas. Isso mesmo. Né? Então não tem aquela condição de poder desenvolver isso. E aí tem que buscar recurso como? Com os deputados através de emendas parlamentares, outros convênios, que daí é um extra, certo? Isso, é um extra orçamentário, né? O que o município de Morretes, Leandro, tem hoje de orçamento previsto para esse ano agora? Para esse ano de 2024. Nós estamos com 90 milhões de orçamento, né, previsto para esse ano. Né? Só que desses 90%, nem tudo é de recurso que a gente pode utilizar. Né? Então, uma boa parte disso daí é recurso vinculado, que é recurso que vem diretamente para a educação, que é como, por exemplo, o Fundeb, né? Nós não podemos utilizar para qualquer coisa. É só para aquela área. Né? Ou a parte da saúde também já vem destinado para ela. E a parte de arrecadação de livre, né? Que é o que a gente chama de recursos livres, que é a parte do... O FPM é um recurso livre que a gente recebe, né? Então, querendo ou não, desses recursos livres, 25% vai para a saúde, para a educação e 15% vai para a saúde. Ou seja, de todo recurso livre que entra no município, obrigatoriamente... Isso. 25% vai para a saúde, para a educação e 15% para a saúde. 15% para a saúde. Isso é obrigatório. Obrigatório, mas a gente sempre passa a mais, né? Porque sempre a demanda deles é maior. Maior, né? Sempre a educação e saúde é quem gasta mais dinheiro. Exatamente. Mas é porque é a necessidade, né? É a necessidade e a gente sabe disso, vamos dizer assim, aquilo que talvez esteja na pirâmide, assim, na base da pirâmide de maior importância para uma sociedade. Não é à toa que é dividido dessa forma. Exatamente. Então, se a gente pegar o orçamento do município, se a gente falar que 25% é educação, 15% é saúde,
O que é folha de pagamento do município? Hoje nós contamos com folha de pagamento de em torno de 3 milhões de reais por mês. 3 milhões. Que é mais ou menos na porcentagem, o que é isso? Está gerando em torno de 49% da receita corrente líquida hoje. Né? 49%. Isso. Aí, quando a gente fala isso, Leandro, as pessoas dizem assim, viu só, a prefeitura gasta muito com folha de pagamento, né? Ah, está inchada a prefeitura, né? As pessoas reclamam muito disso, né? E por isso, uma das ideias do PROS aqui é exatamente isso, é esclarecer para o eleitor como é que funciona isso para que as pessoas possam entender. Essa folha de pagamento de 49%, a gente está falando, o Fernando, o secretário de administração, esteve aqui, e a gente falou, se eu não me engano, 650 funcionários, alguma coisa assim. Hoje, praticamente, nós estamos com quase 700 funcionários, né? Quase 700 funcionários. Isso. Ele falou que variava um pouco, né? Isso. E aí a gente está falando de funcionários concursados, funcionários terceirizados e funcionários comissionados. Nessa folha aí é só sem os terceirizados. Sem os terceirizados. Sem os terceirizados. Só comissionados e efetivos. Comissionados e efetivos. E também estagiários. E também estagiários. Quando a gente está falando dessa folha, a gente está falando que assim, a maior parte dela disparado é dos concursados. Exatamente. Em função de ser um número muito maior. E nós estamos falando que só nos concursados aí, a gente está falando que a maior parte é da educação. Exatamente. Porque é onde estão os professores, é onde tem, né, o maior número de pessoal que está ali, né? Isso mesmo. É isso, né? Isso mesmo. Tá. Aí o seguinte, desse bolo, 48%, 49% é folha de pagamento, 25% educação, 15% saúde. Já sobrou pouquinho. Já sobrou pouquinho. Aí existe um repasse obrigatório para a Câmara de Vereadores. Exatamente, que hoje está em torno de uns 315 mil por mês. 315 mil por mês. Isso gira em torno de 7%, 6% a 7%. 7% da arrecadação. Aí já sobrou mais um pouquinho. Só uma quireirinha lá. E essa quireirinha que sobra lá é o que você tem que fazer a mágica para poder fazer todos os outros investimentos que o município tem necessidade. Exatamente. E dessa quirera que sobra, nem todo ela é recurso livre que a gente pode utilizar para pagamento de outras despesas, né, como água, luz, telefone, essas coisas, internet. Então, assim, o recurso é muito escasso para nós, né? Mas, assim, eu vejo que nós temos uma boa equipe política, né, aqui. E, querendo ou não, hoje nós, quando eu assumi a prefeitura, eu vi, né, comecei a ver os números e tudo, né? Eu já tinha uma grande admiração pelo Júnior, né, pelos 2 anos que eu já acompanhei de fora. E quando eu entrei na prefeitura, eu consegui ver a equipe política que ele tem com relação às emendas parlamentares que vêm. Isso daí, querendo ou não, é também fruto da gestão por ter as certidões negativas, mas também mérito de quem está lá conseguindo com um deputado, alguma coisa assim, né? Então, eu vejo bastante essas situações que, como a gente não tem orçamento e nem dinheiro para poder executar uma obra, alguma coisa, consegue com lá fora, né? Aí entra uma coisa, Leandro, que a gente tem falado bastante aqui, que é o seguinte: o Júnior conseguiu conquistar 2 credibilidades fundamentais para um município ter desenvolvimento, que é a credibilidade institucional. E essa está relacionada diretamente com você e com o teu time lá da secretaria, que é o quê? A Prefeitura de Morretes está com as contas em dia, está com tudo certinho. O fornecedor olha e fala assim, lá eu posso participar de uma licitação porque lá paga em dia, lá está tudo correto. E a outra credibilidade é a credibilidade política, que é isso que o Júnior conquistou também, que é muito importante para conseguir essas emendas parlamentares. Por quê? Porque aí o deputado fala assim, não, para lá, para Morretes, eu posso mandar, porque lá vão executar. Exato. Porque muitas vezes, muitos deputados encaminham alguma emenda parlamentar para o município não consegue executar. Não consegue executar. Porque é importante lembrar, né, Leandro, que na maioria das vezes essas emendas parlamentares exigem, além da documentação em dia, ela exige também uma contrapartida do município. Exatamente.
Exatamente. E aí o município tem que ter o recurso para... Geralmente, essas contrapartidas geram em torno de 5% do valor do que vem para nós, né? Mas pode ser para mais como para menos, né? Ou seja, às vezes uma obra, né, está estimada em R$1 milhão e, porém, a gente sabe como, né, sempre tem reequilíbrio de preço, essas coisas. Pode ser que seja 1.200.000. Então, já não é mais 5% de contrapartida. Essa diferença, o município tem que arcar, né? Então, a gente tem que estar tudo bem previsto, essas situações, para não sair dos trilhos, né? E é impressionante o trabalho que o município tem feito, e a tua secretaria em especial, no sentido assim de não deixar perder nada. Exato. Né? Ou seja, tudo que veio a gente está conseguindo dar conta do processo. Exato. E eu sei que é mágica isso. Mágica. Porque eu sei que não é fácil. Leandro, você falou aqui já das certidões. Eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas, porque assim, o Júnior tem falado muito nisso durante toda a gestão, que o município vinha passando por um momento muito difícil. E aí, assim, a média que eu ouvi, Leandro, é o seguinte, é que até o último mandato, antes do Júnior, o município estava pagando em torno de 120 mil a 150 mil de dívida por mês. Isso. Que são dívidas passadas, é um acúmulo de dívida que vem vindo e estavam pagando isso. E hoje o município paga, em média, mais de R$600 mil por mês de dívida. É isso? E hoje, só de precatório, o mês passado, para você ter um exemplo, foi pago R$500 mil em precatório. Só de precatório? Só de precatório. E, além dos precatórios, tem a parte do FGTS, INSS, né, dívidas com o hospital que foi herdadas, né? Então, tudo isso daí tá nesse bolo aí. Então, hoje está gerando em torno de 700 a R$800 mil por mês de dívidas que a gente paga. E isso tudo é recurso livre que a gente utiliza. Eu ia falar isso para você. Isso sai do recurso livre. Ou seja, se a gente não tivesse pagando isso, a gente poderia estar utilizando esse recurso. É isso, né? Exatamente. Para outros investimentos. Né? Poderia estar utilizando. Eu imagino a dor que não deve dar para você, que é o ordenador de despesa do município, de ter que estar pagando uma quantidade dessa de dívida. Né? E um detalhe que eu acho bem interessante, assim, nessa gestão a gente conseguiu deixar a parte do FGTS tudo em dia. Então, hoje, se um funcionário quiser sacar teu FGTS, está na conta. Então, assim, é gratificante saber. Olha, isso é importantíssimo, hein? Tudo em dia isso. Tudo em dia. Olha hoje só. Não tem nenhuma dívida que está atrasada, nem nada. Olha então, só. Hoje estamos tudo... Leandro, em cima disso ainda, só para explicar para as pessoas, você falou que pagou nesse mês aproximadamente R$500 mil de precatório. Exato. O que é precatório? Precatório é uma dívida que a gente herda, não só herda, né, mas a gente também contrai essas dívidas quando alguém entra com uma ação contra o município. Né? Um fornecedor ou um funcionário entrou com uma ação contra o município e ganhou essa ação. Só que a maior parte desse precatório ele está gerando como dívida trabalhista, né? Então, os próprios funcionários que entram contra o município e ganham a ação, né? Antigamente teve muitas ações que ganhou a revelia pelo município. Então, isso entra como a pessoa coloca lá um valor, o juiz sanciona e dá esse valor como... Leandro, eu vou explicar para as pessoas o que é a revelia. Isso aqui que o Leandro falou é muito importante, porque é o seguinte, pessoal. O que ele está falando aqui é que teve muitas ações, que foram colocadas contra o município e que chegou na hora de ter o julgamento disso, a prefeitura, na época, não mandou um advogado para defender a prefeitura. Exatamente. E aí o juiz entende que se a prefeitura não tem argumentos para se defender, ele dá o valor total da causa. Exato. E esse valor é lá no teto. E a gente está falando de muitas ações. Muitas ações. Que foram feitas. Então, assim, pensem aí vocês com relação a isso, para vocês entenderem o que é, né, o tamanho desse buraco, né, Leandro? Isso. E, Leandro, se a gente estiver falando ainda dessas dívidas...
eu sei que é difícil você me falar isso, porque você dependeria de planilha, de olhar para um monte de coisa. Mas assim, população fica perguntando assim, tá, mas e quanto tempo que nós vamos ter que ficar pagando essas dívidas? Porque muitas dessas dívidas são parcelamentos. Isso. Né, que vai pagando. Eu acredito que já teve parcelamento, por exemplo, que já acabou. Já. Você falou do FGTS, acredito que seja um desse, né? Isso. Mais ou menos uma média assim, tipo, a tendência agora, vamos falar já de futuro, gestão Júnior Brindaroli se reelege. A tendência é essas dívidas diminuírem em quanto tempo? A tendência é diminuir mais uns 2 anos ali, nós já ter liquidado boa parte dessas dívidas, né? E o precatório, ele é até 2029, então nós temos que quitar todo esse precatório até 2029. Claro que pode ser que tenha alguma decisão né? Sim, pode ter alteração nessa... e prolongar o prazo, mas como é precatório, né, nós temos até 2029 para liquidar todas essas dívidas. Por isso que vem um valor tão alto até para nós pagar, sabe, por mês de precatório. E a tendência é aumentar, né, porque querendo ou não, o próximo ano já a tendência é para vir para 600 e poucos mil reais o precatório. Precatório, ou seja, tem mais processos... Não, é porque o precatório ele é uma parcela da receita corrente líquida que a gente paga, né? Então, hoje nós estamos pagando 5,62, né? Então, já recebi a cartinha do tribunal, então a gente vai pagar para o ano que vem 7,12. Então, isso daí vai dar em torno de 650 mil, mais ou menos, de precatório. Só de precatório? Só de precatório. Durante o ano inteiro? Durante o ano inteiro, exatamente. Caraca, hein? É muita muito coisa. dinheiro. Você tem ideia de quanto, assim, em total que a gente está falando de precatório hoje que a prefeitura tem dívida? 32 milhões. 32 milhões de reais. Isso. Ou seja, a gente está falando de quase 50% da arrecadação de um ano. Exatamente. Cara. Pessoal, pensem nisso. Estamos falando de mais de 30 milhões de reais que o município, que a gestão Júnior Brindaroli vai ter que pagar ainda em função dessas ações que eu falei para vocês aqui. Exatamente. É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Daria para fazer muita coisa para a população, não daria? Nem fale, dá uma dor no coração de pagar esses boletos. Porque assim, né, eu penso assim, quanta coisa que não daria para fazer. Exato. Né? Quanta coisa com tanto dinheiro. Exatamente. Né? E eu não estou aqui, pessoal, dizendo que quem está recebendo esses precatórios não tem o direito, tá? Porque exato. A minha colocação aqui é o seguinte, como é que deixaram chegar nisso. Esse é o ponto. Né? Como é que deixaram chegar nisso? Olha o tamanho da responsabilidade ou da irresponsabilidade que um gestor tem para chegar nesse ponto. Exatamente. É muita coisa. É muita coisa. E a população pode ficar tranquila que a gestão Júnior Brindaroli não vai deixar isso para ninguém. Não, nós vamos quitar tudo, se Deus quiser. Aí sim. Porque, olha, eu vou dizer para você, viu? Esse é um dos pontos, assim, mais sensíveis, assim, para a população, assim, sabe? Porque realmente é um processo muito difícil, né? A gente tem que pagar tudo isso de dívida, né? Tudo isso. E não sobra muita coisa para a gente, né? Pois então, por isso que é difícil, né? Tá, Leandro, e se o Leandro chega amanhã na prefeitura e fala assim, não vamos mais pagar esse precatório. O que acontece, Leandro? Bloqueio em conta. Mês seguinte está bloqueio em conta, então não tem por onde fugir. Não tem. E aí, se acontecer isso também, ou não só o precatório como outras dívidas, o município passa a não ter mais... Não ter mais a certidão de precatórios também. É isso. Exatamente. E aí não pode receber convênio, não pode receber emenda, não pode assinar convênio. Ou seja, todo esse esforço é para que o município possa manter suas contas em dias para isso. E aí, se a gente trouxer para a população aqui que está nos vendo, Leandro, a gente está falando mais ou menos o seguinte, que se na pessoa física, se ela tem uma dívida, por exemplo, com o banco, e o banco coloca ela no Serasa,
é aquela história, ela não consegue fazer um financiamento. Isso, né? exatamente. É igualzinho, Igualzinho. né? A prefeitura é igual. A prefeitura também ela consegue fazer parte de financiamentos, né? No entanto que a gente fez uma boa parte da contrapartida da Estrada América foi um financiamento que a gente Recurso fez. próprio, financiamento Né, que o município fez. Então, isso daí, por ter a certidão em dia e estar com as contas em dia, gerou crédito para nós, então aí a gente consegue... O Fernando até comentou que uma das coisas que foi bem positiva agora foi que a incorporação do prédio que hoje está a prefeitura aumenta o capital social do município. Exato. Aí vem o contador Leandro aí, né? É isso, né, Leandro? Ele entra no patrimônio líquido, né? Então ele vai entrar mais ou menos beirando uns 7 milhões de reais, né? E isso vai aumentar A receita do município. A receita do município, né? Isso. Olha que interessante isso, né? Ou seja, uma ação que às vezes nem parece ser tão importante, acaba gerando toda essa coisa positiva para o município, porque daí o município pode financiar uma obra de pavimentação, pode financiar a construção de uma escola, pode financiar, né? Exatamente. É por aí, né, Leandro? Por aí. E nós estamos também fazendo um trabalho com relação a esses bens, né, que a prefeitura tem, né? Porque, né, até isso foi deixado esquecido, né? Então, nós estávamos verificando alguns documentos, alguns dados, e contabilmente tem vários imóveis que a prefeitura tem que está com valor venal zerado. Né? Vários. Né? Então, fora assim, aqueles que a prefeitura que nem tem documento. Exatamente, que está sendo regularizado, né, e tudo. Então, assim, tudo que entra para o município ali, a gente consegue colocar como a receita do município também, né? Você vê, né? Leandro, aí vamos falar do seguinte. O Júnior tem feito um trabalho fantástico no sentido de tentar aumentar a arrecadação do município, e uma prova disso foi o plano diretor prevendo uma série de ações que vai possibilitar a instalação de empresas, que vai possibilitar a instalação de empreendimentos turísticos em lugares que não podia, até agora prédios de 4 andares, né, que vai aumentar a arrecadação no município. Esse trabalho ele tem muito da Secretaria de Fazenda ali, sim, nesse sentido, para poder organizar isso. Para a população, para aquele que está nos olhando, que está chegando lá, como é que funciona isso? Isso vai ser positivo para a população? Como é que é essa situação? Porque às vezes a pessoa pensa, vão mexer no meu bolso, vão, né? Como é que funciona isso, Leandro? Então, na verdade, ele vai ter a cobrança de IPTU, vai ser gerado IPTU, porém, né, ele aumenta a arrecadação do município e, consequentemente, a gente consegue ter uma infraestrutura melhor para aquele município, ter um pavimento se ele não tem, né? Então, trazer uma infraestrutura para aquele município, para aquela pessoa que está morando, residindo naquele local. Vai ter a parte da cobrança, né? Que isso é inevitável, né? Então, mas ela vai ter vários benefícios. Vários benefícios. E exatamente. Sem falar que muitas vezes, Leandro, muitas comunidades já estão recebendo esses benefícios há muito tempo, porque já tem equipamentos urbanos suficientes lá. Isso. E ela não pagava IPTU até hoje. Né? Então, também acontece isso, né? Acontece. Até mesmo a taxa de coleta de lixo, né? Hoje, a taxa de coleta de lixo é pago no IPTU. Né? Então, mas a taxa de coleta de lixo vem em áreas extremas aí do município, né? Então que não tem a parte da arrecadatória disso. E que daí se torna injusto para quem paga, para quem paga, exatamente. Porque o município está indo coletar em vários lugares, mas só está pagando aquele que tem IPTU, né? E isso, querendo ou não, é um grande déficit que a gente tem, né? Porque hoje a taxa de coleta de lixo ele gera um custo para nós ano de 3 milhões de reais. Importante falar isso. Né? Importante falar isso. Isso estamos falando só da coleta. Só da coleta. Não estamos falando da destinação também. Não, coleta e destinação. Coleta e destinação? Isso. Coleta e destinação hoje gira em torno de 2.800 a 3 milhões de reais por ano. É muita grana. É muita grana. E nós arrecadamos em torno de 280 mil só. Ou seja, nós estamos falando de um déficit aí de 2 milhões e 800. Aí. Exatamente. Então, essa é uma das situações que a parcela, né, da população que está lá no extremo não paga, onde que fica esse déficit, né?
Tá vendo, pessoal? Por que o Prosa com Política aqui é importante? Para esclarecer para as pessoas, né, como é que funciona isso, né? Para que a pessoa possa entender como é que funciona esse bolo orçamentário, né? E aqui não estamos falando, não estamos entrando no mérito da burocracia ainda, né? Que tem internamente com relação a tudo isso, né, Leandro? Porque Leandro, vamos falar um pouco de futuro. Eu queria saber de você o seguinte: o munícipe de Morretes, então, você comentou assim que existe uma previsão, não falando do precatório, que a gente tem aí 30 milhões para pagar até 2029. Isso. Então nós estamos falando assim, o Júnior se reelegendo, vai passar toda a gestão do Júnior e ainda vai ter mais um ano para pagar precatório. Exatamente. É isso, né? Então, 8 anos pagando precatório. É isso. Né? E vai ter mais um ano. Mas das outras dívidas existe uma tendência de baixar. Exato. Você falou que nos próximos 2 anos existe uma tendência de baixar isso, porque o município está cumprindo com tudo isso. E aí tem um sinal verde, um sinal positivo de que pode ser que sobre um pouco mais de recursos para poder fazer investimento. Exatamente. É isso. E assim, né, Neto, eu vejo a evolução que a gente está tendo, né, com o nosso corpo técnico que a gente tem hoje. Quando o Júnior assumiu a prefeitura, nós tínhamos um orçamento de 55 milhões. Hoje nós estamos em 94, 95. Olha, né? Só. Então, assim, em uma gestão nós quase dobramos o orçamento do município. Então, isso é um número expressivo, é um número... E fora as outras tendências que estão para vir, né? Que tem muita coisa, né, com esse grupo político que nós estamos... Muita coisa boa, né? E isso daí, essas coisas boas que estão para vir são extras orçamentários, né? Que são as emendas parlamentares que vão vir para... As emendas parlamentares, elas entram nesse orçamento? Não, ele entra como uma receita adicional, né? Uma receita adicional. Isso. Então ela não está nesse orçamento de 90 milhões. Né? Não está previsto. No entanto, que quando a gente finaliza o ano, a gente tem uma receita orçada e uma receita ajustada, né? Que é o que veio essas emendas a mais, e daí a gente ajusta esse orçamento adequando esse orçamento desse ano já passou de 100 milhões já. Já passou de 100 milhões? Já passou de 100 milhões. Contando com as emendas, que a gente já recebeu. Que já recebeu. Cara, que trabalho espetacular. Imagine você, o prefeito Júnior assume em 2020 com pandemia, isso, sem pedágio. Sem pedágio. Que estamos falando do que era a arrecadação de pedágio, mais ou menos, na época. Ele gerava em torno de 300 a 400 mil por mês, né? Então, nós estamos falando de uma perca aí de 7 milhões. 7 milhões de reais por ano. De recurso livre. De recurso livre. Então, 7 milhões a menos. A menos. Aí ele pega todas as dívidas e diz assim, vamos ter que pagar isso aqui para ter certidão negativa de débito. Exatamente. Né? Então, assim, com 7 milhões a menos no ano, que vinha de recurso livre, começa a pagar e, mesmo assim, consegue pagar as dívidas e aumentar a arrecadação. Exato. Por um trabalho bem executado. Exatamente. É isso, Leandro? É isso mesmo. Então, olhem, pessoal, tá vendo como é importante a gente saber disso? Leandro, não posso esquecer de perguntar uma coisa para você, que é o seguinte. Se o eleitor, se o munícipe aqui está nos vendo agora e ele está com uma dívida com o município, vamos pegar uma dívida principal, que é a dívida de IPTU. Certo. Ele vai chegar na prefeitura lá, ele vai para o setor de tributação, acredito eu. Existe alguma coisa que facilite parcelamento? Sim, nós temos o parcelamento, né? E todo ano a gente faz no final do ano a gente faz um refis também, né? Então, dando um incentivo para essas pessoas que estão inadimplentes com o município tentarem quitar essas dívidas, né? E acredito eu que a partir do mês que vem a gente já consiga estar lançando esse refis também, né, para nós finalizar esse ano com menos inadimplência, né, também, e mais receita para o município. Por que esse munícipe que está devendo hoje para o município tem que pagar? Por que ele tem que buscar o município para isso, Leandro? Quais são as desvantagens
que ele pode ter se ele não fizer isso para o município? Hoje, né, na verdade, se ele não pagar, ele pode ser protestado, né? Então, além disso, além de protesto, né, vai para o cartório, todo o transtorno que ele possa vir a ter, né? Então, o ideal sempre é procurar a prefeitura, deixar seus impostos em dia, né, para que não aconteça isso e ter uma frustração, né, de ter uma conta bloqueada, alguma coisa assim, porque vai para a vara civil e a vara civil tem esse poder, né? E sem falar que ele não pode, por exemplo, vender o imóvel dele. Não pode vender, fica bloqueado, né? Então, esses refis, normalmente, o cara consegue dividir a dívida dele em quantas vezes, né? depende do montante da dívida, né? Então, se a dívida é muito alta, né, daí tem um parcelamento um pouco mais prolongado, porém tem uma entrada, né, ali para que o pouco município maior. É um pouco maior, né? Mas depende do Mas em média, o mínimo, o cara está devendo 12 vezes. 12 vezes é o mínimo Consegue. e pode até, depende da dívida, até 60 vezes. Olha só, então tem essa possibilidade. Tem. Então, se tem alguém nos vendo aí, Sim. o secretário de Fazenda está aqui dizendo que pode ir lá, que tem parcelamento. Isso. Essa pessoa vai estar fazendo a parte dela, vai estar contribuindo para o município. Isso, pelo refis, né? Essa situação. E pela própria prefeitura, a gente tem uma lei aprovada que a gente pode fazer um parcelamento um pouco mais estendido, né? 12 vezes ali mas claro que tem a incidência de correção, essas coisas assim, né? Sim. Mas mesmo assim vale a pena para a pessoa. Mesmo assim vale a pena, né? Leandro, e esse futuro de Morretes? Como é que o Leandro Bonsenhor, secretário de Fazenda hoje do município de Morretes, como é que esse cara está olhando para o futuro de Morretes, tanto de uma maneira geral, mas também na tua área? Qual é o futuro de Morretes para você, Leandro? Eu vejo que temos muita prosperidade para Morretes, né? Porque, querendo ou não, com esse time que a gente só tem a decolar, né? Então, só daqui sabe Deus o limite que nos espera, né, Neto? Então, eu acho que estamos caminhando pelo caminho certo, né? Pelo caminho transparente com o munícipe, né? Todas as nossas dívidas e nossas receitas também tá no portal da transparência, então tudo isso daí a gente está caminhando para o caminho correto, né? Então eu acho que estamos bem. Estamos bem. Dá para as pessoas esperarem então uma gestão aí, uma segunda gestão do prefeito Júnior Brindaroli? Com certeza. Com muito sucesso. Com certeza. E você vai estar cuidando bem do dinheiro do povo? Vamos estar cuidando bem do dinheiro do povo. Aí, pessoal, aqui é o seguinte, tem que passar pelo Leandro e tem que passar pelo Júnior. E os dois são duros na queda. Então, assim... Lá a gente leva até uma fama de ser o crica, né? Porque, querendo ou não, Leandro, secretário de Fazenda é isso mesmo, né? Mesmo. É isso mesmo, mas tem que ser assim, Leandro. Tem que ser assim, porque isso gera responsabilidade. Isso. Né? E você tem um time na Secretaria de Fazenda também muito bom. Muito bom. Né? Eu falo que o time do Júnior é impressionante, né? O Gav aí, que é o responsável técnico aí que está acompanhando todas as entrevistas, já falou para mim, né, Gav? Que time, né? Só vem fera aqui e tal, então, né? E agora vai vir mais uma fera aí, que é a Luana, secretária de Saúde. Essa é fera também. E o povo cobra bastante da saúde, então vai ter bastante explicação aí para dar. Leandrão, agora eu vou pedir uma coisa para você. Aqui você vai falar direto com o eleitor. Eu quero que você diga se você vai votar no Júnior Brindaroli, por que você vai votar nele, que você peça o voto para o 55 aí no dia 6 de outubro. Então, pessoal, vote no Júnior, porque o Júnior está aí com esse time, né? E, querendo ou não, nós estamos trabalhando para um município melhor. Então, vote 55. Aê! O bicho está ficando político, hein? Leandrão, sensacional, cara. Fico assim... eu sou um apaixonado por Morretes, sou um apaixonado por política, eu acredito na política como ferramenta de transformação e o que está acontecendo em Morretes é a realização de um sonho para mim, né? Por tudo que eu já passei aqui, andei. Ver hoje assim, uma prefeitura municipal
tão bem estabelecida, tão eficiente, né, nas suas ações. É algo que realmente assim me enche de orgulho por fazer parte dessa história, desse time. E eu espero, assim, do fundo do meu coração, Leandro, que o Júnior se reeleja e que você possa ficar aqui por, no mínimo, mais esses 4 anos. No mínimo, Vamos né? lá. Mas que você possa aí construir família aqui, né? Já está aí com a família aqui, então assim que vocês possam ser muito felizes aqui. E em nome da população de Morretes, eu agradeço você, tá bom? Por você estar cuidando tão bem aí do recurso público, fazendo esse papel de maneira assim extraordinária realmente, que eu me sinto tranquilo de saber que tem um cara lá como você. Que bom. Obrigado pelo convite também. E qualquer coisa, estamos à disposição. Leandrão, valeu, meu irmão. Esse é o Prosa com Política. Leandro Bonsenhor, secretário da Fazenda. E agora vai vir a Luana e nós vamos falar com ela também. E dia 6 de outubro, não esquece não, 55. Valeu.